Bem forte, né? Agora sim, boa tarde a todos. Eu me chamo Marcos Vinícius, eu sou um dos responsáveis pela Consiste. Sejam todos bem-vindos ao primeiro lanchinho de 2014 e ao lanchinho de número 291 que realizamos ao longo desses 28 anos. Os nossos lanchinhos são como a idade de Cristo, 33. Os primeiros 3 dizem respeito ao foco. O primeiro dele é a nossa equipe. Alimentá-los todo o tempo. Recentemente eu vi uma frase ótima: conhecimento é o que você bota para dentro e sabedoria é o que você bota para fora. Segundo, aqueles que pagam as nossas contas. Não queremos e nunca tivemos apenas uma relação de compra e venda. Queremos transformar num segundo momento um interesse comercial em aliança e depois numa amizade. Eu costumo dizer que eu sou um homem rico, tenho mais de 5 amigos, certamente trabalho com alguns. E terceiro, atribuir para a sociedade uma boa parte do que ela nos dá, e nos dá muito. 3 também são os objetivos: aprender, inclusive, a desaprender, o que não é fácil. Segundo, celebrar a vida, intensamente viver grandes momentos. E terceiro, construir uma rica rede de relacionamento e a nossa valor em pó. Essa é a nossa história. 28 anos, implantamos soluções em 1.271 empresas. Brinco falando sério. Meu nome é Trabalho, meu sobrenome é Hora Extra. Esse é o nosso carro-chefe. Um produto que nos orgulha muito, um produto que tem um slogan que significa multiplicar tempo e recursos, as coisas mais nobres, sobretudo o tempo que nós temos. E o slogan que eu adoro: felicidade empresarial. Codiama-te, não labora-te. Quem ama, não trabalha. E quando toca a música do Fantástico, eu já estou trabalhando. A pergunta é: o que o XTR faz? Muitas definições. Transforma dados em informação, informação em conhecimento que dá poder para decidir e construir. Uma outra definição que está sendo muito usada e que por isso tem que ter cuidado: é um grande choque de gestão. É algo muito diferente. Mas nós criamos um mantra. Está aqui. É fazer mais, melhor, mais rápido, cada vez mais, em qualquer lugar. É impressionante o poder que isso dá. Todo lanchinho tem uma palavra que nos inspira. E o dessa eu fiquei muito feliz. Às vezes faltam, às vezes sobram, e essa, se eu tivesse que escolher, eu acho que eu morreria escolhendo. É uma palavra de uma língua morta. Vanitas. Aqui está meu querido Pé, que é amigo de tantos anos, também muito religioso, padre. Eu brinco com ele, que ele é meu consultor para assuntos do prazer. E quando ele viu essa palavra, né, Pé? Essa palavra vem numa frase, ou vem junto com essa frase, que é de Salomão. E se existe uma frase absoluta, é essa. A tradução dessa frase é isso: vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Tudo mesmo. Vaidoso é aquele político que não larga o microfone e quer atenção, mas vaidoso também é aquele que se diz tímido, que prefere ser passivo e também é tímido para chamar a atenção dos outros. Moisés, eu liguei para Salomão do Geraldo. E ele leu essa frase, já que eu não sei latim. Olhem, ouçam. Vanda, vandato et omnia vanda. Que privilégio, hein, ter Salomão aqui. Segundo consta, o homem mais sábio por qual Deus apareceu e perguntou: o que você quer? Ele disse: sabedoria. Mas o lanchinho tem sido muito útil e nós resolvemos registrar também isso.
Esse é um vídeo que nós fizemos questão de colocar no convite e que fala muito, e fala por si só, naturalmente. Por favor, Moisés. Olá, eu sou Bernardo, diretor da Sugerência. Quero contar para vocês como aceitar o convite da Consiste para assistir ao lanchinho sobre cuidar do corpo, onde o Andrade da Criação confirmou um caminho de mudança na minha vida. Eu gostava de correr e já tinha consciência de que precisava melhorar. Assisti ao lanchinho para ver se pegava alguma dica, mas foi muito mais do que isso. Mudei o padrão de 3 meses de academia por 9 meses de sofá para o hábito de treinar 1 hora por dia. Com 9 meses de treino, corri minha primeira meia maratona. Foi uma evolução muito rápida, que exigiu muita disciplina. A saúde do cliente está melhorada e confirmar o caminho da vitória. Assistam no Chefe Consiste, é uma boa prática. Salomão não quer ficar calado, tá vendo? Vamos lá, Moisés. Esse é o terceiro encontro, o terceiro contato que eu estou tendo com o Dom Geraldo. O primeiro faz muito tempo. Tem que pensar grande. Temos que pensar grande. Na época, nós estávamos começando a desenvolver o XTR, que tinha outro nome, chamava BIS, e eu procurei a pessoa que me casou, Padre Sadoc, Monsenhor Gaspar Sadoc da Natividade, para que ele me levasse até Dom Geraldo, na época presidente da CNBB. E ele fez isso. Mais recentemente, bem mais recentemente, pouquíssimos meses atrás, eu me encontrei no Shopping Salvador. Estávamos descendo uma escada rolante e ele estava um pouco à frente. As oportunidades são as oportunidades. Nessas horas, eu simplesmente faço uma coisa, eu fecho os olhos, jogo o globo ocular lá para trás e digo, meu Deus, me ajude. E ele quase sempre ajuda. Eu disse, Dom Geraldo, eu estou nas suas costas, mas eu não sou seu anjo da guarda. Foi exatamente o que ele fez. Deu um sorriso, imediatamente chegamos lá embaixo, conversamos nós três. E o desejo de trazê-lo aqui era um desejo muito antigo, por tudo que ele representa. Fiz o convite, ele aceitou, mas a vida às vezes coloca alguns atalhos, alguns caminhos mais longos. E o Papa Bento renunciou. Eu não sei porquê, ele preferiu ir para o conclave do que vir aqui para o lanchinho, mas ele teve que ir para o conclave. Mas tudo tem seu tempo, e o terceiro tempo é agora. Vem para cá, Dom Geraldo, por favor. Muito obrigado. Você vai aceitar? Quando o senhor quiser um cabelo, o senhor pede. É um prazer estar com vocês quando a gente conhece, não de todos os dias, mas que conhece, admira, então eu agradeço. E gente boa, gente que está aberto para, como disse o nosso presidente, Marcos, está aberta para os outros. Nós não vivemos para nós, mas nós vivemos para os outros. Quanto mais nós fizermos pelos outros, mais nós nos tornamos nós mesmos. Não possamos passar por este mundo de braços cruzados. Mas se nós pudermos fazer todo o bem, não nos esqueçamos de fazer, não deixemos de fazer. Deus espera isso de nós. Se nós tivermos cumprido, ou em poucos anos, ou em muitos anos, então a gente terá feito tudo. Já estou com 80 anos, de maneira que espero
ter trabalhado um pouco e quero trabalhar até o último dia. Então, eu agradeço, Marcos. Este encontro foi lá no shopping. E então a gente guarda esses momentos e eu gosto de ouvir, gosto de ver. Aqui tem muita gente que tem uma vida que eu saiba e conheço, uma vida de bastante mérito de dedicar-se aos outros. Nós temos exemplos, então isto nos ajuda também a imitar aqueles que fizeram. E é importante. Aliás, se nós temos santos, os santos são aqueles que são colocados para imitação. Não é só para a gente rezar diante deles, mas é para nós imitarmos. E então, vocês querem que eu fale de mim mesmo, não é? Por favor. Mas então, eu fiz aqui um apanhado para não esquecer mais, que às vezes eu esqueço. Vale começar quando o senhor era menino. Quando eu era menino? Em Juiz de Fora. Em 1933 eu nasci, mas cedo eu já rezava. Rezava com a minha família, rezava na minha paróquia, fui batizado no dia 11 de fevereiro de 1934. Bem, mas e já quando comecei a falar, e já rezava também, rezava junto com a família, rezava na paróquia. Então tudo isso para mim é uma lembrança muito, muito carinhosa. Então eu só posso dizer para vocês, e gostaria de com vocês agradecer a Deus a minha vida, e cada um agradeça a sua vida também, para a gente ter sempre a presença de Deus na nossa vida. Eu tive, portanto, uma caminhada na minha vida, uma caminhada vocacional. Desde pequenino, eu me perguntava: o que você quer ser? Eu quero ser padre. Desde pequeno, eu não tive outro desejo. Em 1945, com 11 anos, ao fim da Segunda Guerra Mundial, no dia 1º de fevereiro, fui recebido no Seminário Menor Diocesano de Santo Antônio, de Juiz de Fora, em Minas Gerais. A guerra, a Segunda Grande Guerra, deixou também uma lembrança na minha existência. Naquele tempo não havia televisão, mas tínhamos um rádio, né, que dava noticiário, e tinha um repórter notícias de última hora, né, fora do horário, e para dizer que houve uma batalha em tal lugar, e morreram não sei quantas pessoas. Pois é, tudo aquilo me impressionou, sempre me impressionou. Mas em 45, já estava já no começo do ano, já houve a paz, né? E eu entrei no seminário. E também no seminário a gente não tinha nem rádio, mas a gente tinha algumas informações, porque eram dadas as informações para a gente. E em 1948,
eu passei a estudar em Pirapora do Bom Jesus, em São Paulo. A minha família se mudou para São Paulo e o cardeal Mota, que se tornou um grande pai também para mim, até a morte dele, até os 93 anos com que ele morreu, né? E ele me queria muito bem, e eu a ele conservo uma lembrança, e tenho uma lembrança também muito especial dele, quando eu fui nomeado bispo, que ele me escreveu uma carta, né? Escreveu uma carta mesmo de um pai para o filho, e de alegria, porque eu também tinha sido nomeado bispo. Pirapora, para mim, não sei se vocês já conhecem Pirapora do Bom Jesus, em São Paulo, perto de São Paulo, 50 e poucos quilômetros de São Paulo. Lá, hoje, está como em 1950, quando eu saí de lá. Tem uma ordem premonstratense, e que, então, portanto, cônicos premonstratenses que vieram de como é que é, não, da Áustria não, foi de, oh meu Deus, aos 80 a gente tem as falhas de memória todo momento, não é? Mas eles deixaram uma marca também na minha vida, porque são cônicos, todos eles, oh meu Deus, está lá. Daqui a pouco o senhor lembra. Daqui a pouco eu lembro. E lá está como estava quando eu deixei em 1950, quando saí. Há uma igreja muito bonita, mas muito bonita mesmo, estilo gótico, e eles tinham os irmãos leigos, né, não ordenados, e que fizeram todo para a gente poder rezar junto com eles, né? Então são bonitas mesmo, Pirapora do Bom Jesus. Você para você aí? Pirapora. Tá. E então eles eram assim severos, mas ao mesmo tempo de um respeito à própria personalidade da gente, né? De todos. Então, mesmo quando a gente era divertido por algum motivo, a gente, daí a pouco, estava no recreio e ninguém podia estar com a cara fechada, porque eles não permitiam isso, né? Não falavam mais no assunto e a gente se sentia bem. Em Pirapora, já eu comecei a ter com o cardeal Mota esta aproximação. Ele, por causa da minha madrinha, que me levou até ele, porque ela era da ação católica, então estava sempre em contato com ele, então ela me levou até ele, por isso ele também me trouxe para Pirapora do Bom Jesus. Eu iniciei em 51, depois, o curso de filosofia no Seminário Maior do Ipiranga, em São Paulo. Também foi um curso muito importante, o Seminário de São Paulo, Seminário Maior, né? Também deixou uma marca que a gente não esquece, seja a filosofia como a teologia, na faculdade de teologia do Seminário do Ipiranga. Então, essa foi a minha formação para ser ordenado
em 1957. Eu ainda não tinha 24 anos, mas fui ordenado sacerdote. E agora, só lembrando ainda dos premonstratenses, eles eram dedicados ao coro, então a gente participava também do canto das vésperas com eles, e especialmente no domingo a gente participava muito. E no Ipiranga também nós rezávamos, cantávamos o breviário. No seminário do Ipiranga nós tínhamos também a presença do Dom Antônio Maria Alves de Siqueira, arcebispo auxiliar, que ele tinha sempre a formação para nos dar, pregava muito para nós. Nós, em 1951, éramos cerca de 30 estudantes. Eu fui ordenado em 57, portanto, sacerdote. Eu tinha menos de 24 anos e foi a primeira nomeação que eu recebi foi como diretor espiritual do Seminário de Vocações Tardias. Interessante. O cardeal Mota tinha umas coisas que não se discutia com ele, né? E fui, e eles, quase todos eram mais velhos do que eu, mas eu dava a parte de as minhas aulas religiosas, e também dava para eles, ajudava no estudo, porque vocações tardias, eles faziam em pouco tempo uma preparação para entrar no seminário maior. Então eu me lembro bem, eu dava grego para eles. E todos, isso é uma particularidade, todos, quando faziam o vestibular no seminário maior, eles iam bem, melhores do que os que tinham feito o seminário menor. De maneira que foi um trabalho, mas talvez, sei lá, eu gostava do grego, eu tinha sempre aquela preocupação de me dedicar ao grego para depois ir para Roma e fazer uma especialização na parte bíblica. Então, sabe, conhecer o grego, o hebraico, né? O hebraico eu comecei, mas não foi muito, porque aí também o bispo me mudou de orientação. Mas então eu fui para o seminário lá na freguesia do Ó. Hoje a gente já não enxerga mais, mas antes a gente, quando passava pela marginal, né, a gente via lá no alto a freguesia do Ó. E então, depois do Ipiranga, depois da ordenação, eu passei lá na freguesia do Ó, no seminário de vocações tardias. E depois, a segunda nomeação que eu tive foi diretor espiritual do Seminário Filosófico de São Paulo, em Aparecida. Simultaneamente passei a ser diretor espiritual do mesmo seminário. A terceira nomeação, quando eu tinha
eu tinha 23, 24 anos, 26, 28 anos, eu fui para o seminário do Ipiranga como diretor espiritual do seminário primeiro filosófico em Aparecida, que pertencia a São Paulo, diretor espiritual do seminário teológico do Ipiranga em São Paulo, e onde também algumas matérias de teologia eu deveria dar. Depois que eu completei 10 anos de seminário, de trabalhar nos seminários, aí eu pedi para ir a Roma e para estudar teologia litúrgica. E lá eu fui no Ateneu Santo Anselmo, fiz o curso de liturgia e doutoramento em teologia com especialização em liturgia. E aí eu, durante esse tempo de Roma, também falava sempre na Rádio Vaticano em português para o Brasil. E ajudava também em uma paróquia todos os domingos, não deixava jamais de ajudar uma paróquia de Roma. Quando voltei ao Brasil, em 1969, trabalhei com o cardeal Dom Agnello Rossi. Ele me fez coordenador da pastoral arquidiocesana, professor no seminário do Ipiranga e na Universidade Católica. E também ajudei uma paróquia. Eu nunca fui vigário nomeado em São Paulo, mas eu sempre ajudei. Aonde eu fui, sempre ajudei em algum seminário, em alguma paróquia, né? Então, como foi lá em Roma, onde ajudei, São Paulo, ajudei, né? E de maneira que eu sempre me preocupei também lá na freguesia do Ó, ajudava também, e também naquela paróquia Santo Antônio da Barra Funda, que é bem perto do centro de São Paulo, né? Então eu sempre ajudei, de maneira que assim eu tinha uma prática pastoral. Com o cardeal Rossi, eu chegava todo dia, 7 horas da manhã, e deixava às 7 horas da noite. Mas então, ele me queria também muito bem, eu a ele, e nós então discutíamos muito o trabalho. Acho que você conheceu o cardeal Wagner. Aqui é Roma. Aqui foi em Roma, né? Dias, Santa Sabina. Essa parte é chamada de volver a los 17. Então, Pontifício Ateneu, aí a Silviano, isso, onde eu estudei. Ali é tudo, as ruas são assim, né? Vocês conhecem bem, e de maneira que vou levar. Qual é a sensação que o senhor sente vendo isso? Eu tenho uma sensação de alguma coisa que eu não esqueço nunca e que passou tão depressa na minha vida, né? Aqui foi em 1967, 70, né? Quando eu saí daqui, voltei para o Brasil já com o doutorado. Então, lá é o mosteiro
dos beneditinos, onde eu estudei. Bem, e eu, em 1978, eu fui nomeado bispo de Toledo. Nomeação para 1983, arcebispo de Londrina, e depois, 1991, fui para Roma. Foi um belo dia, chamado pelo telefone, pelo anúncio, disse: olha, nem perguntou se eu podia, se não podia, você vai para Roma, vai trabalhar lá no Vaticano. E fui aí trabalhar com o Papa João Paulo II. E me tornei bastante, assim, próximo dele, e vi quantas reuniões, quantas. Realmente ainda o alcancei em plena saúde, mesmo tendo sofrido atentado, né? Mas eu passei com ele, nós tínhamos reuniões frequentíssimas, e as reuniões não eram assim de muita gente, não, eram 3, 4 arcebispos, né, que nós trabalhávamos em Roma, então que ele chamava, mas isso com frequência mesmo, para a gente discutir algum tema. E então eu admirei muito esses 28 anos que ele trabalhou, que ele foi Papa, né? E agora vai ser canonizado dia 27, né? 27 de março, de abril. E eu quero, se Deus quiser, eu quero estar ali, porque eu alcancei e convivi com ele muito. Aqui ele está tão assim, no início do pontificado dele, né? E depois ele foi decaindo, e no fim da vida ele nem falava muito, nem falava nada. Então eu chegava, quando eu ia falar com ele, eu falava, dizia o que eu queria comunicar, mas sem pedir retorno, né? Então ele só fazia assim com a cabeça, né? E ficava contente com isso, né? Tenho lembranças dele, lembranças que ele me deu, de cálice, celebração, né? Então, tem muita coisa assim que foi dada por ele. Exatamente. É isso aí. Imagina o filme que não está passando na sua cabeça agora, né? Exatamente. Depois das vindas dele ao Brasil, né? Também. Pois é. Então, quando eu vim para o Brasil, até só um detalhe, o secretário dele, que é o sucessor dele também, lá na colônia, ele, no dia que eu fui me despedir do Papa, para vir para cá, ele falou num plural majestático, o secretário: nós não queríamos que você voltasse para o Brasil, mas Dom Lucas obrigou o Papa, porque Dom Lucas era muito amigo também do Papa, e como ele tinha saído daqui, né, aí ele quis que eu fosse o sucessor dele, e de maneira que o Dom Lucas queria subir o Papa. E quando eu fui falar com o Papa, ele
ele confirmou que eu não deveria sair, mas a pedido de Dom Lucas, então, eu especial, e aí ele me nomeou para vir para cá em 1999. Bom, eu lembrei alguma coisa, também não podia falar de tudo, né? Mas deixo aqui só uma lembrança do que eu fui e do que eu sou. E agora eu vou para Londrina, já expliquei porque lá também eu tive uma boa 9 anos de trabalho, e então eu lá estou perto de São Paulo. Em São Paulo está a minha família, estão os meus familiares. Mais perto, para a gente, eu tenho 4 irmãs, de maneira que elas querem muito me ver toda hora, né? E aqui não dá para. O avião para São Paulo são 2 horas e meia, e lá para Londrina é rapidíssimo, né? Então, é mais nessa linha. E também porque fui convidado muito lá pelo arcebispo e o vigário da catedral, que é o vigário-geral também. Então, me convidaram muito para ir lá. Esse é o motivo que eu estou indo, e com muito prazer. Mas virei aqui, não vou deixar de voltar aqui, aqui na nossa cidade do Salvador. Eu tenho quero muito bem. Eu me lembro que logo no começo do meu pontificado aqui, né? Nós tivemos há 450 anos da criação da Diocese de São Salvador. E até nós pedimos um especialista, né? Riolando Arce. Riolando Arce. E ele escreveu toda a história de Salvador, e especialmente aqueles primeiros anos, né, que para manter sempre viva aqui Salvador, né? E eu tenho a grande admiração de ver todos esses lugares de Salvador, toda essa diocese, né? Então eu só tenho tristeza de não ter conseguido levar até o fim a restauração da Catedral de Salvador, que é uma beleza que, graças a Deus, nós temos tanto para admirar, tanto para agradecer aos nossos antepassados, né? Eu estou sempre admirando, contemplando e pedindo a Deus que abençoe. Como sempre fazemos, perguntas. César. Não é uma pergunta, é uma afirmação apenas. Acho que não tem ninguém aqui que teve o privilégio de conhecer Dom Geraldo há 30 anos, como eu conheço ele, quando era vice-representante do Unicef em Brasília, e ele era o fundador da Pastoral da Criança. Eu tive a honra de apoiar o esforço maravilhoso que ele fez para as crianças do Brasil, independentemente do fato de ele ser bispo e membro da hierarquia católica no Brasil. Eu só lamento esta saída em surdina de Dom Geraldo de Salvador. Eu gostaria que nós pudéssemos todos, os cristãos, os católicos, também aqueles que o admiram e querem bem, independentemente da fé, que nós pudéssemos nos juntar para dizer a ele
quanto nós lhe queremos e quanto devemos ao Senhor em termos de generosidade, de abertura, de acolhimento. Eu não esqueço nunca a sua acolhida quase que permanente. Toda vez que eu pedi para ser recebido pelo Senhor, o Senhor imediatamente sempre abriu a porta antes do arcebispado e depois da sua própria casa. Eu lamento apenas uma coisa. Acho que com toda essa admiração e proximidade do João Paulo com o Senhor, o Espírito Santo cochilou um pouco, dia em que ele não me nomeou prefeito de uma congregação do Vaticano. Mas graças a Deus ficou aqui conosco, que lhe agradeço do profundo do coração. Por favor. Dom Geraldo. Bom dia. Pode falar um pouco mais alto. Aqui. Eu tive uma pequena dificuldade na hora de preencher o meu cadastro, porque perguntavam sobre a religião. E aí eu tive que escrever bem pequenininho, porque eu me considero cristão, protestante, calvinista de orientação batista. O meu espaço era pequeno. Mas o fato é que eu adquiri o costume, buscando aprender um pouco com homens que se destacam na sua geração, e saindo um pouco da esfera da sua biografia, nesse contexto corporativo. Mas eu tive a oportunidade de perguntar, por exemplo, não sei se você conhece, para o Dr. Russell Shedd, um grande especialista protestante em Novo Testamento, se ele pudesse escolher um episódio da Bíblia onde ele gostaria de estar, em apenas uma oportunidade. E ele me respondeu. Eu sou sobrinho também do pastor Djalma Torres, um grande admirador seu, falando dele pelo menos no telefone, ele lamentou por não poder estar aqui. Mas também fiz essa pergunta para ele. Com o pastor Ed Renekiewicz, de São Paulo, mesma coisa. Onde você gostaria de estar na Bíblia se lhe fosse dada a oportunidade? Estando aqui, eu não poderia deixar de perguntar para o senhor. No cânon bíblico, se lhe fosse dada a oportunidade de testemunhar um único momento onde o senhor gostaria de estar presente? Fantástica. Obrigado. Pois é, Foi uma pergunta, uma charada, né? é uma charada. Eu acho que quando leio a palavra de Deus, eu sempre me coloco muito na contemplação. Eu rezo todos os dias o breviário, todos os dias, e portanto, além da missa. Então eu acompanho especialmente o saltério, os salmos. Eu acho isso muito, muito bom para a gente, para mim, rezar os salmos. Olha que eu tenho já 60 e quantos anos de padre, já tenho mais de 60 anos de padre, eu rezo todos os dias, e eu tenho na palavra de Deus, ainda que a palavra de Deus ela é completa com o Novo Testamento, mas os salmos nos ajudam naquela preparação para a vinda do Messias, do Salvador, né? E então eu admiro e confesso que rezo, não é só ler por ler, mas rezo com muito gosto o saltério, né? E todas aquelas palavras, as leituras que vêm também junto com o saltério, né? Então, para mim, se eu não posso um dia celebrar, rezar, eu sinto profundamente. Agora a gente já tem mais possibilidade, né? Tem um breviário no Smartphone. Celular. Então a gente hoje tem um pequenininho, tem um maior, portanto, então eu sempre rezo. Vice, por favor. Do Geraldo Pedro Alô?
Por favor. Não seria uma pergunta também não, seria apenas uma colocação. Eu achei muito interessante, Marcos, quando você falou sobre Salomão. Eu acho que há um tempo para tudo e existem os momentos certos na vida da gente. E Dom Geraldo esteve presente em 2 momentos que foram muito fortes para mim. O primeiro, quando eu assumi a presidência da Associação Comercial da Bahia, ele foi convidado a estar presente na mesa da autoridade e lá estava o Dom Geraldo me prestigiando. Então eu agradeço imensamente. E o mais interessante é que no meu pronunciamento de posse, eu falava que a única coisa que eu pedia a Deus era o que Salomão tinha pedido. E hoje Marcos falou exatamente de Salomão, que era a sabedoria que a gente precisa, né, ter quando a gente conduz qualquer cargo que a gente ocupe. Então, eu sou muito agradecida pela sua presença e por tudo que o senhor fez nesse período que eu precisei tanto. E a segunda foi quando eu assumi a vice-provedoria da Santa Casa de Misericórdia. E fui lá com o Dom Rui, na época Frei Rui, pedir para novamente abrir a Igreja da Misericórdia, que tinha passado sobre reforma e estava fechada. E eu sou muito agradecida ao Dom Geraldo, porque ele disse, olha Elise, vamos começar devagar, mas você tem toda a minha permissão para que essa igreja volte novamente a ser sacralizada e esteja novamente celebrando as missas. Tenho aqui a alegria de lhe dizer, Dom Geraldo, que nós já entregamos, ele hoje está aqui, trabalhou conosco esse tempo todo, já o restauro do altar-mor da Misericórdia, que ficou belíssimo, assim como o senhor olha para a catedral, da mesma forma nós olhávamos lá para a Misericórdia e realmente ficou um trabalho fantástico, nos orgulha muito. Então, Dom Geraldo, o que eu queria lhe dizer é que, como o senhor mesmo colocou, que nós somos presentes na vida dos outros, às vezes até sem nem saber a força que ela dá, o prestígio que o senhor me deu de estar presente nesse momento e a confiança que o senhor teve em deixar que nós novamente celebrássemos a missa na Misericórdia. Foram 5 anos de missa e sempre no último domingo de cada mês, e era um presente para cada um de nós que frequentávamos naquele momento. Então, Dom Geraldo, eu agradeço o senhor muito. Desejo que o senhor tenha para frente, tenho certeza que sim, momentos muito felizes e agradáveis como o senhor esteve aqui. Desafios todos nós temos e temos que enfrentá-los. E como eu disse no início, existe um tempo para tudo no embaixo do céu. Aquele de chegar e aquele de apartar. E a gente tem que saber abraçá-los com alegria, porque tudo é dom de Deus. Você tem uma boa viagem. Obrigado. Maria Rita, por favor. Bom, Dom Geraldo, também não é uma pergunta, é mais ou menos como Lisa, um agradecimento, porque o processo de Irmã Dulce já poderia ter sido aberto quando o senhor chegou, e na verdade foi o senhor que deu início ao processo, e com a chegada de Dom Murilo, seria Irmã Dulce já com o decreto do Papa Bento XVI para ser beatificada, e veio o nosso pedido que fosse o senhor também a encerrar o processo. Eu espero que na canonização o senhor esteja presente, espero que seja aqui, porque eu tenho certeza que nós, com a sua ajuda, vamos convencer ao Papa Francisco de que se faça aqui no Brasil, aqui em Salvador, porque os pobres vão querer estar presentes e esse dinheiro que poderiam gastar em passagem, até aqueles que podem fazer uma viagem a Roma, poderiam fazer doações para os mais pobres. Eu espero com esse argumento, os mesmos argumentos que a gente convenceu para que o senhor continuasse no processo, encerrasse o processo, eu espero contar com a sua ajuda para que o processo também seja aqui em Salvador, seja muito breve com sua presença. Muito obrigada por tudo, Rogério. As minhas duas beatas, mas eu tenho muito gosto de procurar levar até a canonização. E se Deus quiser, com o Papa Francisco, né, eu quero colocar a urgência. Aliás, a irmã Lindalva também foi rapidíssimo.
o processo dela, né? Em pouco tempo ela foi qualificada o martírio dela, então que ela foi também. E a irmã Dulce, quem é que não conhecia a irmã Dulce, né? Aqui, para mim foi também naquele dia memorável da sua beatificação, teve aquele lá tanta chuva, e ninguém saía do lugar, né? No dia da beatificação. Tenho uma lembrança muito grande e vou continuar a trabalhar pela sua canonização. Heloísa Tangirina Helena. Então, Dom Geraldo, eu tenho muita alegria de estar aqui com meu esposo agora. Chegamos um pouco atrasados, porque eu vim do Rio, minhas malas ainda estão no carro, eu vim direto do aeroporto, mas o voo atrasou, eu tinha prometido que chegaria na hora, mas o nosso voo deveria sair 9, saiu 10h45. Então, por isso, perdemos um pouco da sua fala. Mas não perdemos a beleza do final da fala e da sua presença sempre constante nas nossas vidas. Eu vou começar falando uma coisa que não me foi perguntada, mas vou dizer ao sobrinho do nosso muito querido pastor Djalma, que é mentor de um grupo que eu frequento, que é um grupo de casais que estudam a Bíblia juntos, e vou dizer que se eu tivesse que escolher alguém na Bíblia para me dar uma inspiração, seria em primeiro lugar Salomão, porque sempre aprendi que a gente deve buscar sabedoria e muita paz interior. Mas eu vou falar de uma coisa que foi Dom Geraldo que nos alertou, que é de Lamentações de Jeremias. Quando uma vez conversando, ele disse: minhas filhas, eu vou dizer o que foi essa conversa, não percam a esperança, vamos ter esperança para termos boas memórias. E bem tempos depois eu descobri que nas Lamentações de Jeremias ele dizia que pedia a Deus a bênção de ter somente memórias que pudessem lhe dar esperança. E eu vou explicar por que a gente está pensando nessa esperança. Quando eu voltei de um curso fora do Brasil, no ano de 2000, eu encontrei o professor Francisco Sena e o padre Monsenhor Ademar, que me chamaram para um trabalho junto ao Paço Episcopal, junto também com a arquiteta Vivian Lene. E esse trabalho foi o de recuperar o Paço Episcopal. E nós tínhamos que fazer um diagnóstico muito grande e explicar bem detalhadamente qual seria o trabalho de restauro. E nós montamos uma equipe que ficou muito interessante, porque era uma equipe muito ecumênica, porque assim como você, eu venho de uma família metodista. Então eu costumo dizer que eu sou cristã, metodista, apreciadora demais dos católicos, que são também maravilhosamente bons, como Dom Geraldo. E Dom Geraldo, então, tinha que determinar também essa equipe. E ele, felizmente, aceitou, e nós fizemos algumas indicações, e nós ficamos assim. A arquiteta tinha 7 pessoas com ela, e eu, museóloga, historiadora e restauradora, tinha 7 pessoas comigo. E nós nos reuníamos no escritório ali do Centro Histórico, do Pelourinho, e fizemos milimetricamente, com a ajuda de Dom Geraldo, com a ajuda de Monsenhor Ademar, todos os passos necessários. A gente diagnosticou tão bonito que fomos depois até agraciados com uma carta da Comissão de Bens Culturais do Vaticano. E foi Dom Geraldo que nos convidou para recebermos essa carta na casa dele, uma cópia do diretor dessa Comissão de Bens Culturais. Eu não sei se o senhor lembra bem desse fato. Nós nos reunimos lá, tomamos um vinho junto, levamos pão e uva, e ele disse: meninas, como gostei, vocês fizeram tão bonito que até a Comissão do Vaticano disse que há mais de 50 anos eles não viam um trabalho assim. Então essa equipe de 7 são 14, com mais 2, 16, fizemos, e mais vocês todos coordenando, fizemos esse trabalho de diagnosticar passo a passo tudo que era necessário para ser feito. Infelizmente, no geral, depois disso, a gente não conseguiu levar adiante para o Ministério da Cultura e conseguir fazer aquela beleza que até havia um gabinete, né, pastoral, havia toda uma sequência de salas bem aproveitadas no Paço, o espaço das paróquias, né, o espaço do turismo cultural religioso.
E eu gostaria muito de poder dizer ao senhor que isso caminhou a tal ponto que o senhor vai ter chance de visitar. Isso funcionando. E a única coisa que eu posso dizer ao senhor é que recentemente Dom Murilo nos chamou para dizer que gostaria de conhecer esse projeto que ele não conhecia e que ele queria dar andamento a isso, inclusive homenageando até mesmo ao senhor que deu tanto incentivo para que isso acontecesse. Foi um trabalho muito bonito. Ele está aí, olha que bonito, né? Um belo exemplar de prédio histórico, né? E que faz com que a gente se orgulhe dessas imagens marcantes da cidade de Salvador, dessas histórias econômicas, políticas e sociais. E o senhor foi que disse a gente: menina, não desanime, vamos ter esperança para termos boas memórias. Não esquecemos disso e agora estamos retomando, ainda que lentamente, mas voltando a ter conversa a respeito. O projeto está em nossas mãos e a gente gostaria muito de, brevemente, dizer ao senhor, e vamos dizer com certeza, que o senhor venha para inaugurar isso que o senhor tanto nos incentivou a criar. Muito obrigado por ter nos deixado boas memórias. É uma hora que eu quero estar presente, se Deus quiser. Mais alguma pergunta? Marcos, eu tenho uma pergunta. Ótimo. Dom Geraldo, dentre tantas palavras que são tão marcantes, dentre tantos valores, por que a escolha de fé e caridade para ser o seu lema? Está em 3 lugares, pelo menos, esta expressão, caridade com a fé. Né? Então, as 3 virtudes teologais é fé, esperança e caridade. Então, depois da nossa morte, nós não temos mais necessidade da fé, mas da caridade a gente não vai perder jamais a vivência da caridade. E a caridade, naturalmente, tem a sua base na fé em Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor, deu a sua vida por nós. E ele viveu a caridade mais do que ninguém. Então, daí é que eu peguei para o meu tema do meu episcopado, caridade com a fé. A gente deve crescer na caridade, na fé. Quanto mais a gente cresce na fé, mais a gente também vai crescer na caridade. No geral, pois não. Na verdade, quando falo com a Dulce, eu sempre fico muito emocionada, porque eu tive assim, várias vivências com ela. Ela telefonava às vezes para mim, para pedir favores, assim, para a empresa, para os funcionários. E eu sou muito gratificada por ter essa experiência de ter ouvido a voz dela, ela falar comigo. E fiquei muito fã dela, sou devota dela, acredito que ela continua de um outro plano, observando tudo que é feito aqui em prol das obras sociais que ela deixou. E vou contar uma historinha, porque o tempo já está correndo. Eu trabalhava ali na Rochile e um dia pela manhã eu cheguei muito cedo. Estava uma família, o pai, a mãe e 6 crianças. As criancinhas no relento, no frio. E aquilo me comoveu muito. Eu subi, fiquei inquieta, conversei um pouquinho com eles, mas falei, o que eu posso fazer por essa família? E fiquei muito inquieta. E cheguei na janela do escritório e vi a igreja Nossa Senhora da Conceição e lembrei que a irmã Dulce estava, os restos mortais dela estavam lá. Eu falei, irmã Dulce, o que é que eu faço? Gente, me ajuda. O que é que eu faço para essa família? O que a senhora faria? Mas eu vi assim, nitidamente, desça, haja, socorra, ampare. Aí eu disse, peguei a família toda, levei para minha casa. E chegando em casa, eu peguei as crianças, dei banho, alimentei, conversei. Claro que com o apoio do meu marido, que aí também me ajudou. E nós pegamos a família inteira, fizemos uma campanha rápida
colocamos no ônibus, eles teriam que retornar para Aracaju, mas não tinham como. E aí realmente foi um momento muito bonito na nossa vida poder fazer esse ato com a certeza de que estávamos ali, parados pela Irmã Dulce. Esse foi o primeiro momento que eu senti a presença dela muito próxima. Eu não poderia perder essa oportunidade de vocês todos ouvirem essa história. Quando o Senhor fala da caridade, realmente, sem ela não há salvação. E um outro momento foi quando a minha filhada de 2 anos, que não sabia nem que era Irmã Dulce, porque eu ando com a foto dela na carteira, a foto da Irmã Dulce caiu e ela pegou a foto. 2 aninhos assim, começando a falar. Ó ela, Dinda, ó ela, Dinda. Deu 2 beijos e me devolveu a foto. Então, Irmã Dulce é uma presença viva e saibamos honrá-la como ela merece. Obrigada, Dom Geraldo, por estar aqui e poder ter narrado essa história, graças à sua imagem também muito forte. Os santos são apresentados, não é só para a gente estar rezando diante deles, mas é para a gente conhecer a sua vida e imitar a sua vida. Muito obrigada. Geraldo, eu vou fazer uma pergunta que tem muito a ver com a rápida abertura. É sobre a vaidade. Eu li um livro há alguns anos atrás, que está disponível para todos, nós temos ele em PDF, chamado Reflexões sobre a Vaidade do Homem. O autor é rua, inclusive em São Paulo. Esse livro foi escrito em 1800 e pouco, chama Matias Aires. Salvo engano, inclusive na vinda aqui ao Brasil do Papa Francisco, ele mencionou o autor, inclusive mencionou o prefacista do livro, que é Alceu de Amoroso Lima, cristão de Otaíde. É um livro fantástico, é um livro bem fino, contundente, são parágrafos. Eu costumo, quando envio, dizer, leia meia página por dia, porque veneno e remédio muda a dose. Se for mais do que isso, pode complicar. 2 perguntas. O que é a vaidade, na sua opinião? E segundo, um pouco mais pessoal, como é que o senhor faz para administrar a sua? É só isso. É uma boa pergunta. Uma confissão de pedido. Hein? De pedir uma confissão. Pois é. O importante é a gente saber das nossas limitações, das nossas faltas, para a gente poder se corrigir e poder fazer o bem. A vaidade é quando a gente pensa que é melhor do que os outros. Quando a gente pensa que eu ensino e não tenho quem eu não me curvo diante dos outros para ouvir, para aprender dos outros. Realmente a vaidade, ela fecha também o coração da gente para a caridade. A vaidade, ela cresce, ela fecha o nosso coração para podermos fazer o bem para os outros. Realmente, quem não tem um pouco de caridade é porque tem vaidade. Tem vaidade. Vaidade, vanitas, vanitatum. E a gente acha que a gente sabe mais do que os outros. A caridade faz com que a gente esteja sempre aberto para aprender dos outros, até dos mais humildes, até dos mais ignorantes, até dos mais esquecidos. Então a gente se abre para aprender. Lá quando Nosso Senhor fala do bom samaritano, aquele que não conhecia,
e que passava pelo mesmo caminho onde havia um caído no chão, que foi assaltado, né? E até deu como exemplo lá dos israelitas que passaram e não fizeram nada, né? E passou um samaritano que não era nem do partido dos israelitas, e ele fez tudo para atender aquele homem, né? Nosso Senhor mostrou bem a verdadeira caridade, de maneira que realmente nós aprendemos com os mais necessitados, e se a gente ouvir bem as pessoas mais necessitadas, a gente tem muito a aprender também, muito. Não é só os que sabem muita doutrina que podem dizer as coisas, podem ensinar, não. Aqueles que vivem o dia a dia, a gente vai ter sempre muito o que apreciar das pessoas para nos ensinar. Casella, eu vou pedir que você venha aqui para nós, através de você, marcar o evento. Só dizendo da nossa torcida para que a sua estada em Londrina seja tão brilhante quanto foi o seu pastoreio aqui em Salvador, e que você leve uma lembrança da nossa equipe para a sua nova casa. Muito obrigada, Dom Geraldo. Muito obrigado. Espero que vocês também me visitem lá, né? Opa, vamos todos, né? Fazer uma caravana, vamos todos. Fico esperando. Atrás da catedral, onde eu vou morar. Não colado à catedral. Prepara a hospedaria, viu? Porque saindo ali na internet, e aí o senhor vai ter visita constante lá todo dia, vai ter baiano lá, para matar a saudade. Tá bom, espero vocês lá. Com muito gosto. Eu comecei contando um fato bem memorável, como aconteceu na Estrada Rolante, e hoje, alinhavando, né, preparando mais um importante lanchinho, como nós acabamos de ver, aconteceu um outro fato também. Vem para cá, Gisimiel. Bem, sabemos que Jesus transformou água em vinho. Marcos, de manhã, enquanto nós preparamos, perguntou: será que Dom Geraldo consegue fazer o inverso, transformar vinho em água? E lançou essa pergunta para a gente. Eu respondi: não, Marcos, ele não transforma vinho em água, mas gela. Então, Geraldo, nós vamos fazer só uma coisa que certamente é o seu cotidiano. Nos abençoe e em seguida, como sempre fazemos, vamos tirar a nossa foto. Muito obrigado, foi um privilégio tê-lo aqui. Então eu peço a Deus nosso Pai, que nos reúne e que nas nossas reuniões Ele está presente, Cristo Jesus está presente. Onde dois ou mais se reúnem, Ele está presente em seu meio. Então que Ele também, que está presente em nosso encontro, Ele abençoe a cada um, abençoe a sua família, abençoe o seu trabalho, toda a sua força e generosidade para fazer o bem. Nós vos damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Então, nós também
rezamos agora aquela oração que o Cristo nos ensinou para quando os discípulos pediram a Ele: ensina-nos a rezar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pela intercessão da Mãe de Deus e nossa Mãe, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Obrigado, irmão. Vamos tirar agora uma foto rápida, nós arrumamos sempre as cadeiras aqui. Marcos foi um grande evangelista. Você veio evangelho, desculpa.